Quantos se lembram da pregação de domingo passado, que fizemos uma comparação com a saída de Abraão? Abraão foi chamado e Deus prometeu a ele que levaria ele para uma terra prometida, prometeu a ele uma terra onde mana leite e mel, e disse para ele que ele então deixasse toda a sua parentela e caminhasse, que Deus teria um propósito na vida dele. Quantos lembram dessa mensagem? Qual era o título da mensagem? Libera Ló. Eu já tive a oportunidade essa semana, em 2 situações, de falar para o irmão: libera Ló, irmão. Libera Ló que vai ser melhor. E até rimou, né? Libera Ló que vai ser melhor. Não pode falar melhor, senão não rima com Ló. E hoje eu quero continuar, não uma continuação da pregação, mas do tema, do propósito daquilo que Deus tem para nós. E eu quero convidar os irmãos para lermos 2 versículos, que está na 2ª carta de Pedro, no capítulo 1, e os versículos são só o 10 e o 11. Dali a gente vai desenvolver, e vai certamente citar outros textos da Bíblia, amém? Então, 2 Pedro, 2ª carta de Pedro, 2 Pedro, não é 2 a Pedro, porque foi ele mesmo que escreveu para ele, então, é 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11. Estão preparados? Todos acharam na sua Bíblia? A Bíblia está aberta, irmão? Amém? Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós estamos aqui, neste momento, estamos adorando a Ti desde que começou o culto, louvamos, oramos, mas agora, Senhor, nós estamos prontos para Te ouvir. O Senhor nos deu um esboço, mas o Senhor tem direito de mexer, de acrescentar, de tirar. Fala ao nosso coração, fala à nossa alma, trata-nos, Senhor, segundo a Tua misericórdia, a Tua bondade, em nome de Jesus, amém. Vamos ler de novo, irmãos? Eu gosto de ler mais de uma vez algumas coisas que saltam aos olhos. Por isso, irmãos, vamos ler juntos? Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez. Vamos dar uma ênfase entre as vírgulas aí? Por isso, irmãos, procurem cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você percebeu a ênfase que ele dá? Primeiro, ele nos chama de vocacionados, de eleitos, de chamados. Por isso eu dei o título dessa mensagem de Você Foi Chamado. Todos nós fomos chamados. Não há nenhuma só pessoa na face da terra que o Senhor disse assim: você nasceu, mas você não é chamado. Eu quero chamar só alguns. Eu quero chamar aqueles que são mais inteligentes. Eu quero chamar aqueles que têm o poder de falar bem. Eu quero chamar aqueles que são mais ricos, porque eles vão poder sustentar as suas viagens, o seu ministério. Eu quero chamar os mais pobres,
porque, coitadinhos, eles são pobres, eles vão se apegar a mim. Não, Deus chamou a todos. Isso é a primeira coisa que precisa ficar clara na nossa vida. E durante essa palavra, você vai ter a oportunidade de dizer, se eu fui chamado, aliás, você concorda que todos fomos chamados, a primeira? Todos. Se eu fui chamado e não estou fazendo aquilo que Deus me chamou, eu estou em desobediência. Hoje eu falei aqui de manhã e assustei algumas pessoas, porque eu estou de frente, então vejo os rostinhos, e algumas pessoas fizeram assim, talvez quisessem dizer, pastor, o senhor é exagerado. Mas a Bíblia é que é exagerada. Ela fala o que ela quer falar e não tem meias palavras. E eu disse, quando Jesus disse, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho, ele não deu uma sugestão, ele não fez um convite, mas ele determinou para nós irmos. E quem não vai e quem não faz, está em pecado. Isso foi um pastor que disse, eu falei, caramba, pecado é. Se você está fora da palavra, você está em pecado. O que é pecado? É errar o alvo. E às vezes nós pensamos que pecado é somente quando nós roubamos, matamos, adulteramos, mentimos. Mas o pecado é quando nós não fazemos a vontade de Deus. Porque Ele tem um propósito que Ele preparou para que Ele, através de nós, obviamente, se não houver alguém que faça, Ele fará do jeito dele, as pedras clamarão, a palavra de Deus diz. Mas Ele preparou algo e nós estamos dentro desse projeto. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção, no projeto de Deus, você é parte importante. É peça dessa engrenagem, mas você não é o foco. Você não é o foco. Eu quero, nessa noite, que os irmãos prestem atenção nos malefícios de nos tornarmos ou queremos nos tornar foco. O foco, além de desagradar a Deus, nos faz mal, nos prejudica, nos deixa em situações adversas, diminuídas, em desvantagens. Vocês vão ver isso. O foco é aquilo que Deus quer fazer para Ele ser glorificado.Esse é o foco. Então, vamos voltar rapidinho. Quando Deus fala para Abraão que ele levaria, eu vou te formar vou formar de você uma grande nação, uma nova família, uma nova cidade, um novo lugar. Ele vivia num lugar que era um lugar de pessoas idólatras, pessoas pecadoras. O pai dele era um idólatra. Então ele disse, Abraão, eu vou te levar, porque eu quero construir algo que seja digno de estar comigo, de morar comigo. Então toda a questão, todo o projeto dele, todo o alvo dele, é que nós estejamos com ele morando no céu. Irmãos, nós vamos morar no céu. Você não tem opção. Você não tem que dizer assim, Senhor, eu te quero, mas eu vou te servir, mas quando o povo for para o céu, eu quero ficar aqui como se aqui fosse o meu céu. Você não tem essa possibilidade. E, obviamente, o céu nós ainda não sabemos. Sabemos que será uma cidade. Já falei isso, em Apocalipse diz até o tamanho da cidade. Mas se ela é ali ou acolá, se ela é aqui na terra, se ela é num lugar que não existe, que Deus vai formar, Ele tem todo o poder. Ele com a palavra formou terras, separou mar, separou água. Então Ele tem poder. Não sei se é nos ares, alguns dizem em algum lugar desse, mas o fato é que nós estaremos com Ele. E a Bíblia também dá muitos detalhes sobre o que faremos no céu. Nós estaremos lá com Deus, viveremos uma vida diferente daqui, porque aqui nós temos as agruras, nós temos as coisas ruins que nos afetam, nos desanimam. Lá não, lá Ele enxugará nossas lágrimas, significa dizer que não haverá choro. Quando eu lembro que eu li isso assim, no início, né? Ele enxugará, vai ter gente chorando até no céu. Não, no céu não é lugar de choro. Quando ele diz, Ele enxugará, é o seguinte, apagará. Você vai entrar no céu, não vai ter lágrima.
Então nós viveremos, isso é inquestionável. Mas pastor, e se eu não quiser ir por lá? Você vai para o inferno. Nós precisamos aprender a dizer isso para as pessoas. Querido, Deus criou o céu e o inferno, para aqueles que são dele, céu, e para aqueles que não são dele, inferno. O inferno é a ausência de Deus. Um dos maiores problemas, ou o maior problema do inferno, não é que Satanás vai estar lá, porque tem muita gente que se dá muito bem com Satanás. Vocês sabem disso, amém ou não? Sim. Eu assustei vocês, irmão? Tem pessoas que servem a ele, que são amigos dele. Então não é a presença de Satanás, não é o fogo, que já vão arranjar um jeito, ainda mais os brasileiros que estiverem lá, de arranjar um ar refrigerado. Não sei se vai ter, né? Mas enfim. Mas é a ausência de Deus naquele lugar. Então, o que você e eu precisamos ter sempre em mente é que haverá um lugar que estaremos com Deus e haverá um lugar que as pessoas estarão sem Deus. Isso. Esse lugar com Deus é o céu, lugar de delícias, lugar de maravilhas. E o lugar sem Deus, lugar de tormento, lugar de aflição, lugar de tudo dar errado. Mas é você quem escolhe isso. E o que Deus está dizendo é que você e eu, nós fomos vocacionados, chamados para preparar esse povo para estar com Ele. Somos nós que vamos preparar. Mas antes de preparar o povo, eu tenho que me preparar. Antes de eu ser professor de matemática, eu tenho que fazer o quê? Aprender matemática. Antes de eu ser professor de geografia, eu tenho que entender de geografia. E antes que eu tente convencer as pessoas, obviamente quando eu falo convencer, é levar a palavra de Deus que convence, né? Antes de eu ser esse emissário, eu preciso estar convicto daquilo que eu vou falar. Eu preciso estar vivendo aquilo. Essa é a grande situação. As igrejas hoje no mundo estão vivendo momentos de mais ou menos, não faz onda não faz marola não, é devagar, não é bem assim, calma aí, não dá. Então, não pode ser assim. Obviamente que eu não estou falando de rigidez. A nossa igreja, por exemplo, ela não é uma igreja rígida com relação a doutrinas humanas, mas nós somos rígidos com relação à palavra. Aliás, é um dos nossos valores, embasamento bíblico. E nós não podemos caminhar se não formos assim. Acontece que muitas vezes nós estamos brincando, o tempo está passando e nós não estamos percebendo. Eu quero compartilhar então com os irmãos o que Deus tem preparado, o que vai acontecer com a sua vida, caso você aceite ser esse vocacionado. Então a primeira coisa que ele diz é que você precisa procurar com empenho cada vez maior. Então esse empenho do ano de 2025 tem que ser maior do que 2024. E o empenho do ano que vem tem que ser maior do que esse ano, cada vez maior. O empenho, por que cada vez maior? Tem uma série de coisas que você pode dizer, mas eu pego e faço aqui, porque os tempos são difíceis, a perseguição vai aumentar, o inimigo vai conseguir fazer mais coisas, então, cada vez mais você precisa empenhar. Quando você entra, hoje os irmãos foram fazer prova de Enem, né? Quando você entra na faculdade, o primeiro ano é uma coisa, o segundo é mais forte, o terceiro é mais forte, o quarto é mais forte, e vai assim. Até que você chega no momento em que você vai se formar. Agora vai ficar mais forte, porque agora não tem um professor perto de você. Agora, se você se formou em engenharia, você vai arriscar e fazer um projeto, vai desenhar um prédio, se for engenharia civil, se você for arquiteto, enfim, você precisa estar consolidado naquilo. Quantos irmãos estão entendendo isso? O que nós temos visto por aí, pelas notícias, não só do Brasil, mas do mundo, é que nós estamos, de repente, aceitando uma comida, um prato de lentilha. Nós estamos aceitando qualquer coisa que tire de nós aquilo superior que foi nos separado por Deus para a nossa vida. Então, no projeto de Deus, você é parte importante, mas é parte. É peça da engrenagem, mas você não é o foco. E o foco é o que Deus quer fazer
para Ele ser glorificado. E quando nos sentimos foco, quando nos sentimos como um foco, muitos obstáculos acontecem. Por exemplo, quando eu sou foco, eu tenho necessidade de reconhecimento. Se não me reconhecerem. Irmãos, isso é uma desgraça. Hoje o pastor Augusto pregou aqui e falou sobre o egoísmo. O que é o egoísmo? É o contrário do cristianismo, ou seja, cristocêntrico é aquilo que nós temos que pregar, o evangelho cristocêntrico. Mas muitas vezes nós queremos pregar um evangelho egocêntrico, e para isso nós queremos tudo. Nós já falamos aqui, não somos contra, mas não achamos certo. Nós só temos louvores em que Deus olha para nós e diz: eu vou te levantar, e se tiver muro eu vou derrubar, e você vai passar, e se o diabo vier eu vou matar o diabo, e você pode fazer o que você quiser, que eu estou contigo. Isso é errado, porque a palavra já diz: se atentamente ouvires a voz de Deus, guardares todos os meus mandamentos, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, bendito serás na cidade, bendito. Você não precisa fazer as coisas que você pensa que precisa para você ser o foco, porque as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Por mais que você esteja correndo, as bênçãos vão correr atrás de você. Outra coisa, quando nós nos sentimos como foco, nós temos síndrome de injustiça. Vocês já imaginaram? Viu o que falaram comigo? Meu Deus, eu dei tanto para essa igreja, eu fiz tanto por aquele irmão, eu trabalhei tanto naquele departamento, e as pessoas não reconhecem. Síndrome de injustiça. Por quê? Porque você é o foco. Mas você não lembra assim: como você é injusto com a igreja de Deus, como você é injusto com o evangelho. Nós não pensamos, porque o foco é você. Uma vez eu falei aqui que às vezes nós temos situações que nós estamos preocupados, isso é fato, e é próprio daquele que é egoísta e daquele que tem o foco sobre si, que nós queremos resolver as questões, porque nós não podemos ficar em situação negativa, e nós saímos atropelando as pessoas e esquecemos da igreja de Cristo. Contei até um episódio, de um pastor que agrediu o auxiliar dele. Agrediu, porque ela achava que esse rapaz morava com ele achava que ele era o tutor dele, e um dia ele falou alguma coisa que o pastor não gostou, ele plantou a mão na cara dele. Quem me contou? Esse rapaz, porque eu fui pastor junto com ele, numa igreja. E ele disse: agora chega, esse foi o estopim, esse foi a gota d'água, essa foi a gota d'água. E ele foi na delegacia para denunciar o pastor. E quando ele faltava um quarteirão para chegar na delegacia, ele ouviu uma voz: e a minha igreja? Você está pensando na minha igreja? Porque ia dar um bafafá. A polícia ia lá prender o pastor. E quando é o inferninho, a polícia vai de noite, ninguém viu, mas quando é a igreja, eles botam todos os holofotes. Ele ia fazer um escândalo, ele ia ferir a igreja. Com isso, algumas pessoas que talvez não achassem isso do pastor iam sair da igreja. Outras pessoas não queriam ser crente mais de jeito nenhum. Se isso tem aqui dentro, eu não quero ser crente. Nós precisamos pensar nas nossas reações. Mas isso acontece quando nós somos o foco. Eu não posso perder. O foco nos traz uma vontade humana, sobrenatural, de conquistar coisas para nós, desejos humanos, fome humana. Por isso, nós não podemos ser foco. Então, o que eu preciso fazer? No projeto de Deus, você precisa ser intencional. Muitas vezes nós somos crentes sem sermos intencionais. O que é uma pessoa intencional? Eu vou fazer aquilo porque eu quero aquilo, já estou buscando aquilo, e eu quero e vou, e custe o que custar, eu vou deixar para trás as coisas que me atropelam, as coisas que me embaraçam, e eu vou seguir direto, buscando um alvo
E esse alvo eu sei que é Jesus. Eu sei que eu terei dificuldades, mas isso é ser intencional. Eu tenho a intenção, eu vou buscar. Não pode ser por acaso. Eu estou aqui, né? Os irmãos estão orando, meu coração está aqui. Se Deus quiser, Ele despeja uma bênção em cima da minha cabeça. E aí, mas se vier, eu não vou rejeitar. Não é assim, irmãos. Não pode ser assim. Então, nós precisamos ser intencionais. Em 2 Coríntios 10, 5, diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aí eu venho a seguir e falar, nós temos que obedecer em tudo. Faz toda a diferença. E o Senhor vai cobrar isso da gente. Em Lucas 6,46, ele diz assim: por que vocês me chamam Senhor e Senhor e não fazem o que eu digo? Por que vocês me chamam Senhor? Se você for entender o que ele está dizendo assim: por que vocês me chamam dono, e não agem como eu sendo o dono? Porque Senhor tem o sentido de dono, de apoderar-se. Fulano se acha senhor de si. Ele quer dizer, ele acha que ele é dono de si, que ele tem um controle de tudo. Então, se você diz que eu sou o controlador da sua vida, por que você não me obedece? No projeto de Deus, Ele vai aprumar a sua vida para que você o represente bem. Mas é lógico. E nessa caminhada, muitas vezes nós vamos fazer algumas coisas erradas, mas faz parte, porque Deus sabe que nós temos uma natureza pecaminosa. Não pense assim, eu saí agora, não posso dar, não pode mesmo, não deve, mas você vai dar passos errados. Mas você precisa entender a graça de Deus. Eu estava pensando de novo, conversando com um casal que eu estava aconselhando e dizendo, Deus sabe que nós iremos errar. Se ele não soubesse, ele não era onisciente. Mas apesar disso, ele quer nos dar a chance de consertar, e muitas vezes o nosso erro faz parte, muitas vezes a maioria, nosso erro faz parte de um aprendizado. Mas nós temos que aprender que nessa caminhada, para isso, precisará haver arrependimento, perdão e consertos. Se não houver, como é que vai acontecer? Se Deus sabe que você é capaz de errar e desviar do caminho que Ele está te dando, e você vai fazer isso, se Ele começar a eliminar, não vai sobrar um para contar a história, porque nenhum de nós é digno, nenhum de nós é capaz. Então, cuidado, que eu também não estou dizendo assim, graças a Deus, pastor, o senhor falou isso, vou viver do jeito que for, porque Deus é perdão, Deus é graça, Deus é misericórdia. Cuidado, meu amado, porque hoje Ele é seu advogado, Jesus, mas Ele será o juiz. Haverá momentos de arrependimento, porque Ele está aprumando a sua vida, mas é lógico que Ele está aprumando. Quanta besteira Abraão fez, desde que ele saiu até chegar, até estar plenamente dentro do projeto, Deus dizendo, agora sim, agora eu conquistei aquilo que eu queria conquistar com você, estabeleci aquilo que eu queria estabelecer. Quantas coisas erradas ele fez? Mentiras. Nós somos dados a mentiras. Amém ou não amém? Graças a Deus que essa igreja ninguém mente, né? Nós somos dados a mentira. Não estou dizendo que nós somos mentirosos, nós somos capazes de mentir. Melhorei? Agora sim, pastor. Mas quando você disse que não mente, você mentiu já. A Bíblia diz que quando nós dizemos que não temos pecado, somos mentirosos, e Deus não está conosco. Nós somos dados, por quê? Nós temos uma natureza pecaminosa. Lembra do exemplo que eu dei? Eu tenho pressão alta, pressão arterial, mas eu tenho que tomar remédio para pressão todo dia.
vai chegar um dia que eu vou chegar lá no céu. Eu falei, Senhor, espera um minutinho que eu vou voltar lá em Niterói, que eu esqueci o remédio de pressão. Eu falei, aqui acabou tudo, não tem nada. Mas enquanto lá não chegarmos, nós teremos que tomar o remédio de pressão. O que significa isso? Significa que nós temos uma natureza pecaminosa, que é egoísta, que farinha pouco é meu pirão primeiro, que eu penso em mim. Não, mas é para fazer isso para Deus, mas eu vou ter que passar ali. Ah, não, a isso eu não me sujeito. A isso eu não me sujeito. Para fazer o quê, pastor? Não tem uma coisa melhor, não? Isso aí eu não concordo, para isso eu não gosto de fazer. Aí isso é para outro. Essa é a nossa natureza. Mas quando você toma o remédio chama-se Espírito Santo, e pegando uma carona na pregação do pastor Augusto hoje de manhã, você vai sentir prazer em fazer as coisas para Deus. Quando nós fazemos as coisas para os homens, nós nos cansamos, nos decepcionamos, mas quando nós fazemos para Deus, nós sentimos uma alegria. Eu estava lendo a profundidade, e agora estou virando um teólogo profundo, irmãos, cuidado comigo, hein? Eu falei, Senhor, eu devo demorar uns 20 anos para saber, então tem que passar para a minha igreja, e soma aí a idade, me dá pelo menos 20 anos, falei para ele. Mas brincadeiras à parte, eu gosto de estudar algumas coisas, às vezes vem uma indicação, um pregador fala, e você, será que é isso mesmo? Você vai procurar, e eu tenho uma Bíblia lá que tem a Bíblia de palavras-chave, então ela tem o texto no hebraico, e tem no grego, e tem a raiz da palavra. Quando Jesus diz assim, eu sou o primeiro e o último, muitas pessoas só usam, que não está errado, dizer assim, eu sou o princípio, eu comecei tudo, e sou o último. Depois de mim não vai vir mais ninguém. Mas sabe o que mais quer dizer ali? Eu sou o primeiro, que devo ser reverenciado, e ele quantas vezes fala, né? E eu sou o último, aquele que está lá embaixo, que serve os outros. Eu sou o mais humilde. Então, se nós queremos ser iguais a Jesus, nós precisamos prestar atenção que em algumas oportunidades, para sermos engrandecidos, porque ele diz, aquele que se humilhar, será exaltado, levantado, né? E quando Jesus diz assim, aquele que quiser ser o primeiro, seja o último, ele não está dizendo assim, você não pode ser o primeiro, ele está dizendo, essa é a cartilha para você ser o primeiro, ele quer que nós sejamos o primeiro, mas o caminho é aprendendo a ser o último. Mas no projeto de Deus, Ele vai te aparelhar com armas poderosas e vitoriosas. Ufa, pastor, estava esperando por isso, porque a gente vive uma guerra terrível, a gente está aí dando soco em ponta de faca, e a gente enfrenta muitas vezes demônios, a gente enfrenta mentes perturbadas e perturbadoras, que nós não sabemos o que fazer, mas você vai ser aparelhado com armas poderosas e vitoriosas. O Salmo 144, versículo 1 diz assim, bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Primeira coisa que eu vejo aqui, tem peleja e tem guerra. Tem peleja e tem guerra. Hoje eu conversava com um casal e disse assim, às vezes nós não entendemos o Salmo 91, olha como é que a gente é egoísta, a Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e não serás atingido, não vou ser atingido, mas você já parou? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, onde é que essa pessoa está? Onde ela está? Na guerra. Então, você precisa entender que na guerra, pelo Senhor, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. O atingido não é o estilhaço eu cair em você. Ah, pastor, está dizendo que eu não fui atingido? Eu fiquei doente 1 mês. Eu também fiquei 1 mês no CTI. Mas o atingido significa você não sairá da guerra, você não será tirado, você não vai ser eliminado. Eu não preciso dizer, né, irmãos, porque não sou só eu, conheço outras pessoas, que eu estive lá, mas eu estava lúcido, né, não estava entubado, e como eu pude orar por pessoas? Eu fui atingido? Não,
eu estava no combate. Quantas pessoas vieram e me pediram conselho, os médicos já estavam chegando no final, eu quase estava pedindo, Senhor, me dá mais um mês aqui no CTI, porque tem muita coisa para falar. Brincadeira, oh Deus, não faz eu ir lá não. Mas os médicos vinham assim, pastor, o senhor pode abençoar o nosso dia? Porque eles sentiam que mesmo eles tendo a sabedoria, estudaram, e uns muito bons para fazer aquilo, mas tinha hora que eles se deparavam com problemas que eles não sabiam resolver. Eles davam antibiótico e o antibiótico não funcionava. Eles coçavam a cabeça e dobra e não funcionava. Então nós, em todas as situações, precisamos ser aparelhados por Deus. Deixa eu te dizer, meu amado, se Deus te tirou, da onde Ele te tirou, lembra de onde Ele tirou? Vou te dar 10 segundos, de onde Ele tirou, fecha o olho, assim, fecha o olho. Começa a lembrar, de onde você saiu? De um poço, de um lamaçal, e colocou você aonde? Os pés sobre a rocha. Se Deus te tirou dali, Ele agora vai te aparelhar, Ele vai te dar armas. E as nossas armas não são armas humanas. As armas que Ele vai nos dar são armas espirituais. Por quê? Porque a nossa guerra é espiritual. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, ele diz, a nossa luta não é contra a gente, eu vou falar assim porque ele está dizendo contra a carne ou sangue, não é contra coisas humanas, é contra as potestades espirituais que habitam as regiões celestes. É muito importante que nós deixamos as nossas mãos e os nossos dedos serem aparelhados. Estamos em guerra, irmão. Jesus enviou os discípulos e disse, eu estou enviando vocês como cordeiros no meio de lobos. Que situação, irmão. Que Jesus malvado, né? Mandar as ovelhas no meio de lobo. O que ele está dizendo? Eu vou aparelhar vocês, tenham cuidado. Vocês vão andar no meio de lobos, sim, agora tenham cuidado com os lobos, cuidado, eu vou aparelhar vocês. E esse aparelhamento, irmãos, nada mais é do que cheio do Espírito Santo. Autoridade na palavra. Nós já estudamos aqui algumas vezes sobre oração. Existe oração de gratidão, oração de reconhecimento, de intercessão, mas existe oração de guerra. E na oração de guerra, você tem que entrar armado, dando tiro para tudo quanto é lado. Você tem que entrar com autoridade. Você imaginou um bandido chegando, um soldado chegando para lutar num exército contra o inimigo, e ele entra, alô, alô, oh, não atire, eu estou aqui porque meu comandante mandou, seu bonzinho. Você vai levar um tirambaço no meio da testa, não vai nem terminar a frase. Eles entram, por isso que ele fala em guerra. E quando nós oramos para a guerra, não precisa gritar com Deus, que Ele não é surdo. Tem gente que grita com Deus pensando que Ele é surdo, ou precisa dar ordem para Deus. Deus não recebe ordem nossa, mas nós precisamos dar ordem ao inimigo, porque Ele está concordando conosco, Ele está fazendo. Então, oração de guerra, nós estamos aparelhados para dizer, em nome de Jesus, do lado de lá, Satanás, faça uma linha imaginária, faça assim, ó, aqui tem uma linha, daqui para cá você não passa, em nome de Jesus, eu não autorizo. Agora, você não pode numa oração dessa falar assim, ô Senhor, me abençoa para o Satanás não passar para cá. Ele vai até te entender e vai te ajudar, meu irmão, mas não é essa a oração. Porque Deus está te aparelhando com armas poderosas. Está aqui dizendo de novo, bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. O que Ele está dizendo aqui? Meu irmão, você vai enfrentar, mas Ele te adestrou. Na caminhada com Jesus, Ele vai nos adestrar. Mas como é que faz isso? Vamos partir para o finalzinho. Ele faz isso para que você alcance lugares altos. E no projeto de Deus, Ele vai te levar a lugares altos, para você enxergar o sobrenatural. Você vai precisar disso.
Você vai precisar de enxergar o sobrenatural. Há momentos na nossa caminhada, haverá momentos na nossa caminhada que nós não estamos enxergando. E você precisa ir pelo sobrenatural. Você precisa ser um extraterrestre. Há situações que você precisa ser um extraterrestre. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Sabe por quê? Porque em algumas situações, Ele vai deixar você enxergar alguma coisa que vai te dar esperança. Aquela cidade, faltam 20 quilômetros. Graças a Deus, está chegando. Não exatamente isto, mas Ele está dizendo, você está vendo agora, você está vendo a vitória. E aí você vai poder dizer o que Paulo disse, eu sei, completa para mim, 1, 2, 3 e já, eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso. Por que Ele está certo, irmãos? Porque Ele experimentou. E essa recompensa de ver o sobrenatural é a recompensa pela intimidade com Deus. Abraão era amigo de Deus. Você é amigo de Deus? Ou Deus vai te dizer assim, eu lembro que você, porque eu sei todas as coisas, você sabe que eu sou onisciente, né? Eu sei que você está falando aí que meu nome você fez isso, meu nome você... Eu vi, você fez mesmo, mas eu não te conheço. Eu não tenho, esse não te conheço significa que eu não tenho intimidade contigo. Porque como é que Deus não pode conhecer? Se Ele no Salmo 139 diz que já te conhecia antes de você ser formado. Uma incoerência aí, não é? Então, razão de nós andarmos com Ele, é para que nós tenhamos intimidade, e nós anteveremos, vamos ver antes, aquilo que pode acontecer. São palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Deus vai te informar coisas, mas Ele não informa. Ele pode fazer isso com qualquer pessoa, porque Ele é Deus, mas não é o natural. Ele está te encaminhando para servi-lo. Somos nós. Lembre-se, você foi chamado. Você precisa lutar pela sua vocação. Você precisa lutar para ser usado por Deus. Mas então o que precisa acontecer? Você não pode perder o foco, que eu disse qual é o foco. O foco é o que Ele vai fazer. Não negocie os princípios de Deus. Lembre-se, eles são a sua arma para alcançar a vitória. Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte. Não negocie. E depois, eu dar-te-ei a coroa da vida. Eu sinalizarei para você e coroarei você como vencedor. Para isso, 3 coisinhas que nós precisamos aprender, anote aí se você quiser. Primeiro, aprenda a santificar e a consagrar sua vida e tudo que te pertence. Libera Ló. Se você está indo para o céu e levando consigo coisas que não vão entrar no céu, deixa eu te dizer, consagre ao Senhor, e ao consagrar, algumas coisas vão ficar de fora. Segunda coisa, antes, você vai precisar disso também, porque você andará por lugares contaminados. Nós precisamos consagrar a nossa vida, nós precisamos consagrar a nossa família, porque nós vamos andar por lugares contaminados. É inevitável. Jesus disse, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Vocês estão aqui porque eu trouxe vocês aqui, mas vocês não são daqui. E por que não são daqui?
vocês têm que falar uma linguagem do céu. E qual é a linguagem do céu? A linguagem do céu é a minha linguagem. E qual é a minha linguagem? Essa pregação toda que eu falei para cima. Ser obediente, desviar-se do mal, consagrar a sua vida, como eu estou dizendo aqui agora. Nós vamos lidar com povos corrompidos, degenerados, pervertidos. Eu desafio alguém levantar a mão e dizer: pastor, eu trabalho fora, mas não tem ninguém que eu conheça lá que seja degenerado ou pervertido. Se você me provar, eu vou te dar um prêmio. E vou rasgar a Bíblia. Porque o meu Deus está errado. Porque foi Ele que nos colocou para fazermos a diferença. Diferença de quê? Você é o quê? Você é luz? Se você é luz, você tem que estar num lugar onde você possa brilhar. E por fim, não troque a sua primogenitura por um prato de lentilhas. O que significa isso? Cuidado, para na hora H, na hora que você vai colocar a mão na taça, você jogar tudo fora, toda a sua vida que foi boa até ali. Você não perseverou e não atendeu o projeto de Deus. É possível isso? Claro que é. Deus não obriga ninguém. Ele não vai deixar de fazer a obra. Eu costumo dizer, se Abraão não aceitasse, ele ia arranjar outra pessoa. Se você não aceita aquilo que Deus quer fazer na sua vida, Ele vai insistir com você, pode ter certeza, desde que você seja intencional. Mas se você apostatar da fé, se você disser, eu não quero mais, Deus falhou, o diabo pensou que ele tinha falhado, que ele tinha falhado. Quando Jesus morreu na cruz, no filme passa lá o diabo, né? Vocês já viram no filme? Eu fiz uma pregação uma vez aqui, aí disse, espere até domingo. Lembra dessa pregação? Espera! Você está rindo, diabo? Ele está lá na cruz. Espera até domingo. E domingo a pedra se moveu. E ele ressuscitou. Venceu a morte. E te deu, além de dar a ele, te deu a vida eterna. Quero orar pela sua vida. Vamos ficar de pé, queridos. Repita comigo. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Quantos creem nisso? Irmãos, está difícil para você, está difícil para mim, está difícil para ele, para ela, é difícil. Mas se não tivesse difícil, Jesus teria mentido quando ele disse que no mundo teríamos aflições. Mas ao que vencer, ele vai fazer assentar com ele no trono. Você já pensou o que é isso, irmão? Obviamente que isso é uma metáfora. Ele não está dizendo, já pensou 10 bilhões de pessoas sentando com ele no trono? Outro trono grande, senhor. Ele está dizendo assim, aquilo que eu vou ser, vocês serão. Pastor, está dizendo, não, vamos tomar o lugar de Jesus? Eu não disse isso. Eu só estou juntando com o versículo de João 14:12. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. E se eu vou para o Pai, vocês vão comigo. E lá reinaremos juntos. Pode ser que até hoje você não tinha certeza da sua vocação. Pastor, eu não sei se é para eu ser diácono, presbítero, cantar no louvor. Isso não é vocação.
Eu estou falando da vocação. Deus te chamou para representá-lo. E nesse caminho de representação dele, você vai levar uns supapos. Mas em todos os supapos você será curado. Mas ele vai te aparelhar, que nenhum desses supapos vai te derrubar a ponto de você desistir. Ele vai te aparelhar. Quantos creem nisso? Há alguém que precisa de uma oração especial nesta noite sobre qualquer área da sua vida que possa estar ainda pegando faltando liberá-lo, mas enfim, alguma área da sua vida, pastor, eu fui vocacionado, mas eu estou sentindo que eu estou meio parado, eu não estou tendo a direção, ou alguma coisa que você já identificou, isso está me parando, eu não estou sendo o crente que eu queria ser, não o crente, Jesus, não posso falar um palavrão, isso é muito pequeno. Eu estou falando de algo muito maior, que é representar Jesus com a sua autoridade, seu poder, aquilo que Ele te deu. Ele te trouxe lá da terra de Ur dos Caldeus, vamos dizer assim. Ele te trouxe de lá, te tirou do lamaçal, e Ele vai fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Alguém precisa de uma oração especial? Só faz assim com a mão bem alta para mim. Deus abençoe. Tem mais alguém? Ninguém mais precisa de oração, é isso? Eu não quero orar por todo mundo não, irmãos, eu só vou ficar muito triste, que já aconteceu semana passada. Chega ali, porta, pastor, vem cá, o senhor poderia orar por mim? A minha vontade foi dizer, não posso não, irmão. O meu período de oração terminou na hora que eu acabei o culto. Dá vontade de falar, claro que não, né? Mas eu vou te perguntar pela última vez. Você precisa de uma oração para quebrar alguma coisa na sua vida? Você sabe que tem que quebrar. Não sou eu que vou te dizer. Tem mais alguém além dos que levantaram já a mão? Tem mais alguém? Deus te abençoe. Não demore não, irmão. O diabo quer que você não levante essa mão. Mas se você tem, você vai levantar. Tem mais alguém? Faz assim. Pastor, eu quero uma oração, eu preciso de uma oração. Deus te abençoe, meu amado. Se eu orasse antes, 2 pessoas tinham ficado de fora dessa oração. Amém ou não? Está vendo? Às vezes, pastor, mas por que você está insistindo? Jesus não é mercadoria de liquidação. Mas eu não estou falando isso. Eu só estou dizendo que às vezes a gente está tão amarrado que não enxerga que precisa de uma libertação. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus. Esses irmãos que levantaram as mãos, o Senhor já anotou, o Senhor fotografou daí. Mas há outros que talvez não puderam, por estarem tão atrapalhados, tão pesados, que não conseguiram levantar as mãos. Mas não deixe eles de fora, Senhor. O Senhor, pela sua infinita misericórdia, com seu amor sobrenatural, sua bondade, misericórdia que se renova a cada manhã, o Senhor está vendo daí. Então, Pai, em nome de Jesus, trabalha nessas vidas. Tira o peso, Senhor. Tira as algemas. Tira a carga pesada de cima dos ombros desses irmãos que levantaram a mão. Senhor, mas faça com que eles entendam que eles são vocacionados, eles têm que sair da terra que eles estão e ter uma nova vida. A partir de agora, Senhor, segura pela mão deles e caminhe com eles. E não deixa que eles desçam ao Egito em determinados momentos. Porque Abraão desceu, mas nem tudo que está na Bíblia eu tenho que imitar. E essa é uma das coisas que eu não tenho que imitar. Eu não vou desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Senhor, ajuda para que os nossos irmãos não desviem, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Você está feliz? E como é que você reage quando você está feliz? Não pode bater a palma para Jesus?